nem sempre o caminho vai ser fácil. Na verdade, ele estará cheio de desafios. Mas de uma coisa nós temos certeza: Ele sempre estará conosco, guiando-nos, ajudando-nos. Ele? Ele quem? Jesus, o leão da tribo de Judá. Em Apocalipse 5:5 nós lemos: Um dos anciãos me disse: Não chore, veja, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o rolo e os 7 selos. Esta semana, primeiro eu, depois toda a minha casa, ficamos deslumbrados com uma canção belíssima interpretada por Jesus Adrián Romero, intitulada Indomable. Nessa canção, ele fala sobre Jesus como leão da tribo de Judá e por 2 vezes cita trechos da fantástica obra de C.S. Lewis, que certamente alguns de vocês já leram, chamada As Crônicas de Nárnia. Há um momento em que, citado na canção, o castor conversa com a jovem Lúcia sobre Aslan, o rei de Nárnia, e diz: Se há alguém que possa apresentar-se diante de Aslan sem que tremam os joelhos, ou é mais valente que ninguém no mundo, ou é simplesmente um tonto. Então é perigoso, disse Lúcia. Perigoso? Não ouviram o que disse a senhora Castora? Quem falou alguma coisa sobre perigo? É claro que é perigoso, mas é bom. Ele é o rei, eu lhes asseguro. No outro trecho, Aslan é retratado da seguinte maneira: Quando trataram de olhar a cara de Aslan, só puderam vislumbrar uma juba dourada e uns olhos imensos, majestosos, solenes e irresistíveis. Deram-se conta de que eram incapazes de contemplá-lo. Existem características próprias dos leões que Cristo, o leão da tribo de Judá, possui, simbolicamente, é claro. Por exemplo, a juba.
somente os leões dentre os felinos possuem jubas e vocês sabem, somente os machos têm jubas. E quanto maiores e mais escuras essas jubas, mais eles chamam ao mesmo tempo a atenção das leoas e afugentam os adversários. Jesus, retratado no Apocalipse como ancião de dias, tem uma juba escura e farta. Ele nos atrai para junto dele como igreja e ele afugenta os nossos inimigos. Outra característica é a grei, ou bando. Os leões são os únicos felinos com hábitos gregários. Eles vivem em grupos de 5 a 40 indivíduos. Enquanto as leoas, organizadamente, em equipe, caçam, os leões, de um modo geral, ficam vasculhando seu imenso território. O Senhor Jesus tem prazer em viver conosco, a igreja, mas é verdade que há missões que ele cumpre sozinho. Por exemplo, ele foi só ao Monte do Calvário, ao Gólgota. A terceira característica é o carinho ou beijo. Os leões, quando retornam de uma caçada ou de um confronto, costumeiramente fazem uma esfrega do focinho na cabeça, no pescoço, ao mesmo tempo em que lambem uns aos outros. Machos com machos e fêmeas e filhotes com as fêmeas. E é interessante que quando eles fazem esse rito de uma espécie de saudação, eles demonstram prazer. Nosso Senhor nos toca e quando Ele nos toca, Ele nos cura, Ele nos consola, Ele nos salva. Bem, retornando à canção Indomable, interpretada por Jesus Adrián Romero, vocês lembram que há algumas características que são citadas na canção, características comuns tanto aos leões quanto a Jesus como leão da tribo de Judá. Então, nessa canção, Jesus é apresentado a nós como sendo confiável, sem ser previsível. Podemos confiar inteiramente nele, lembrando que, por vezes, o plano dele será absolutamente misterioso e diferente do nosso. Indomável. Sim, pois ele é livre. Ele nunca vai abrir mão da sua santidade para se adaptar aos nossos valores deturpados, né? E é justamente essa santidade negociável a garantia que nós temos de que ele cumprirá tudo o que diz. Feroz. Mas, amigo, ele detesta os nossos pecados, mas está sempre pronto a perdoar quando nós nos arrependemos e confessamos os pecados. Amável. Sim, mesmo quando fere e arranha. Nosso Senhor abate aqueles que se exaltam, mas com um propósito: exaltá-lo. bondoso, sem ser manipulável. Podemos e devemos contar-lhe e pedir-lhe tudo, lembrando que Ele é o nosso amoroso Senhor. Temível. Sem ser intratável, arrogante. Nosso Senhor jamais humilha quem se humilha. Ele é tão grandioso e nobre que exalta quem se humilha. Além de todas essas características, nosso Senhor é detentor de pensamentos tão profundos que nós precisaremos de toda a eternidade para entendermos Sua Majestade. Tu és indomável como o vento, tão profundos são teus pensamentos. Na eternidade eu terei para entender-te, ó Rei dos Reis. Tu és indomável como o vento, tão profundos são teus pensamentos. Na eternidade eu terei para entender-te, ó Rei dos Reis. Cordeiro e leão, Jesus, Filho de Deus. Esse é Jesus, leão da tribo de Judá, Rei sobre toda a criação.